galera, tudo bom com vocês? E aí, sentindo falta das aulas? Acredito que sim, não é verdade? Para que vocês não sintam tanta falta da gente, estamos preparando aulas incríveis para vocês. Espero que vocês estejam estudando, beleza? Hoje é mais uma aula de redação e o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre parágrafo. O que acontece? Nós almejamos, muitas das vezes, o quê? Prestar um concurso público, tentar uma carreira militar, tentar um Enem, prestar vestibular, não é verdade? E o que acontece? Tem as questões que nós precisamos estudar, português, matemática, história, e também tem a redação. Só que fazer uma redação não é simplesmente colocar um monte de palavras lá e vai dar tudo certo. Não. A gente tem que saber como é que vai ser elaborada esse texto, o que precisa, o que não precisa. E o parágrafo é uma questão que precisa de atenção. Por quê? Para que você construa um texto que tenha coesão, coerência, que você não se perca no caminho, você tem que saber a estrutura de cada parágrafo e como que você vai dividir as ideias em cada parágrafo. E existem algumas dúvidas que muitas pessoas têm: quantas linhas, enfim, como é que eu vou dividir as ideias, como que eu vou colocar o de introdução, e aí como que eu vou estruturar tudo que está dentro da minha cachola. A gente vai aprender um pouquinho hoje, beleza? O que acontece? Quando você vai fazer uma prova, você já carrega consigo o quê? A pressão, não é verdade? Eu preciso conseguir, eu quero fazer essa faculdade, eu quero seguir a carreira militar. Então não tem como você se livrar do peso, da responsabilidade de fazer essa prova. Então, o maior número de dúvidas possível que você possa tirar, para quê? Para que você não leve também insegurança. Imagina, levar um lado a pressão e do outro lado a insegurança. É melhor você até estar com a pressão, mas eu sei o que eu vou fazer. Aí você vai seguro daquilo que você vai fazer, não é verdade? Então eu pergunto para vocês: qual a definição de parágrafo? Vocês vão saber me responder? Então eu quero que você anote aí no seu caderno. Vou cobrar na aula, quando a gente voltar para a escola, vou cobrar no caderno. Coloque ali, definição de parágrafo. Parágrafo é uma unidade textual composta por uma ou mais frases que rodeiam um tema central e que vem acompanhado por ideias secundárias. Beleza? Vou cobrar, hein? Essa é a definição de parágrafo. E aqui eu coloquei algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, pessoas às vezes têm dúvida se tem que colocar ou não a margem. É necessário a margem. E aí como é que vai funcionar? Tá lá a folha, a sua prova, e aí você vai colocar aquele famoso 2 dedinhos e vai começar. Tem o título, você não pode esquecer. Existem alguns, por exemplo, o Enem, que não cobra. O título é opcional, mas eu tenho que passar. Tem o título. Aí você coloca os 2 dedinhos e escreve lá. Algumas pessoas gostam de pular uma linha depois que faz o primeiro parágrafo. Aí ela pula uma linha e começa o outro parágrafo. Negativo. Acabou o primeiro parágrafo, na linha seguinte, 2 dedinhos de novo, e aí você começa a escrever o segundo parágrafo. Foi claro? Então aqui tá ok. Vamos lá. Limite de linhas. Não existe uma regra que diga que cada parágrafo precisa ter um determinado número de linhas. Não. Existe, sim, textos que têm um limite de linha na redação,
Mas para cada parágrafo especificamente, não. Mas o que acontece? Para que você não se perca nas informações, o ideal é que você limite a ideia em cada parágrafo, ou seja, não coloque tantas ideias em um único parágrafo. Tenta limitar isso para quê? Para que você possa organizá-los, entendeu? Para que você não acabe criando um parágrafo que não tenha muito sentido, entendeu? Então, limite de linhas não existe, mas tome cuidado com as ideias para cada parágrafo. Tenta dividir isso da melhor forma possível. Outra questão aqui é o tópico frasal. A gente está acostumado a ouvir falar sobre o tópico frasal de cada texto, que é a ideia central, a ideia principal, não é verdade? Só que cada parágrafo também tem seu tópico frasal. Exatamente. Seja o parágrafo de introdução, seja o parágrafo de desenvolvimento, ele tem o seu tema central e precisa de uma conclusão, ok? Então, essas são questões, já falamos sobre as 3. São questões que precisamos ter muito fixas na cabeça, ok? E o que acontece? Como que eu vou estruturar tudo isso dentro de um parágrafo? Se o parágrafo é como o texto, ele precisa ter início, meio e fim. Como assim? Eu não posso deixar uma ideia em um parágrafo vago. Eu preciso ter uma conclusão nesse parágrafo. Cada parágrafo ele precisa ter a sua conclusão. Beleza? E aí nós falamos sobre o tema central, nós falamos sobre as ideias secundárias, não é verdade? Então vamos ver aqui a estrutura de cada parágrafo. Você começa com a introdução e aí como é que funciona? Aonde que encaixa a introdução em cada parágrafo? A introdução é a ideia central, é o tópico frasal. Cada parágrafo tem seu tópico, ok? E o desenvolvimento? O desenvolvimento são as ideias secundárias, ok? E outra questão é a conclusão. Como é que funciona a conclusão? A conclusão é aquele momento que vai completar a ideia central do início. E aí sim você consegue ter um parágrafo completo. Entendeu? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, me chama no privado. Se tem alguma coisa que não ficou claro, me chama no privado que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Beleza? E a gente se vê até a próxima.